Vamos receber a coordenadora estadual de crianças e juniores. Ela é esposa do pastor Tiago, mãe da Mariana e do Felipe. Ela é pastora na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e há mais de 17 anos trabalha com crianças e juniores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Seja bem-vinda, pastora Andresa Nunes. Bom dia, povo lindo! Paz seja convosco. Amém? Aperte a mão do amigo mais perto. E agora faz uma cosquinha no amigo mais perto. Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor por esse tempo tão precioso. Um pastor agora há pouco olhou para mim e disse assim: pastor, a senhora está cansada? Eu disse: não, eu não paro de chorar mesmo. Eu estou desde ontem que eu só choro. A presença do Senhor é forte neste lugar, amém? Bom, para quem está estranhando eu estar vestida desse jeito, eu estou vestida de doutora Rap. Esse é o meu nome quando eu estou no projeto Vida, fazendo trabalho dentro das pediatrias do Hospital Universitário de Canoas, a UBRA. Nós temos um trabalho ali na pediatria, quinzenalmente. E essa é a roupa que nós usamos para estar entrando nos quartos. E ontem, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu ia usar a nossa roupa normal que a gente está usando aqui. E o Espírito Santo de Deus falou comigo e ele disse: Andresa, você deve colocar a roupa do seu campo missionário. E então, eu fui no guarda-roupa, peguei a roupa e trouxe para vestir aqui, com muita alegria. Esses dias eu saí aqui do conselho vestida assim, e aí o moço do Uber, que me levou para o hospital, começou a chorar dentro do carro. E disse assim: você está indo lá para fazer trabalho no hospital? Eu disse sim. Ele disse: para mim é uma honra carregar você. E eu disse: não, Jesus te ama como ama todos aqueles que estão lá no hospital. Mas obrigado você por estar me levando. Nessa manhã, eu quero compartilhar brevemente com você a respeito desse campo missionário. As crianças. 1/3 da população mundial é formada por crianças até 15 anos. 1/3 da população mundial. Elas estão em todos os lugares. Elas estão nos hospitais. Elas estão nas escolas. Elas estão nas praças. Elas estão na casa do seu vizinho. E muitas estão dentro das suas casas. Quem aqui tem criança em casa? Eu sei que se a gente chamar uma criança, né, de 14 anos de criança, a gente vai receber uma cara bem feia, né, porque ela não vai aceitar. Mas eu quero compartilhar com você o texto bem conhecido, Marcos 10. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. E esse texto é um texto muito conhecido e nós vamos rapidamente analisar alguns pontos que Jesus nos ensina aqui. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, diga primeiro assim para o seu irmão, indignou-se. E disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava.
Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Jesus era alguém posicionado. E pergunta para ele assim: você é discípulo de Jesus? O que ele te respondeu? Sim, você também precisa ser uma pessoa posicionada. E nesse texto nós vamos olhar, eu quero comentar com você a respeito de 3 posicionamentos de Jesus. Diga para a pessoa assim, diga para mim bem alto: 3 posicionamentos. Perfeito. Jesus, então, ele ali naquele momento, aonde aquela cena estava acontecendo, o culto estava acontecendo, uma multidão estava ali reunida, trouxeram as crianças e, gente, criança traz vida. Porque criança é alegria, criança é agitada, criança faz barulho, criança não chega no culto em pé de pluma, caminhando em nuvem. Todo mundo percebe quando as crianças chegam. E eu costumo dizer que só existe 2 tipos de crianças. Só 2 tipos. As crianças que são bênçãos, elas são barulhentas, mas normalmente você diz assim: meu amor, senta aqui. E ela senta. E tem a outro segundo tipo de criança, que é a criança que explode de bênção. Qual tipo de criança você era? Não esqueça que você já foi criança. E as crianças que explodem de bênção, elas são facilmente percebidas. Porque é aquela que todo mundo sabe o nome. Todo mundo sabe o nome dela. É aquela criança que chega chegando. E sempre há esses 2 tipos de crianças. E eu imagino que elas foram chegando. E os discípulos, muito atentos à organização, para que o mestre pudesse falar. Porque eles não queriam fazer mal, vamos entender aqui, os discípulos não estavam fazendo nada, não era a intenção do coração deles fazer algo mal. Eles estavam ali ajudando o mestre, e aí eles diziam assim: leva daqui, tira daqui, está fazendo barulho, não tem microfone, o mestre está assim, se desgastando em falar, e elas estão fazendo muito barulho, elas estão falando mais alto que ele. E Jesus, olhando isso, a Bíblia é muito clara. Jesus olha isso, essa cena, e ele se indigna. Indigna. E aí, ele se posiciona. E ele diz assim, o primeiro posicionamento de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. Jesus, ele disse: não impeçam as crianças de vir a mim, deixe que elas venham a mim. Nesses dias, queridos, amados irmãos, missionários do meu coração, nós precisamos ser pontes que levamos Cristo às crianças. As crianças precisam chegar até Jesus, mas existem muitas coisas acontecendo para impedir elas. Muitas coisas têm se levantado para afastar as crianças do Mestre, ainda no ventre. Ainda no ventre. E nós precisamos nos posicionar como aqueles que vamos ser pontes para permitir que as crianças cheguem a Jesus. Jamais aqueles que a impedem. Nossas palavras podem matar crianças, matar ministérios. A Bíblia toda, você pode ler a Bíblia, você vai ver. Deus sonhou com famílias. Deus, Ele decidiu vir até nós por meio de uma criança. Jesus podia ter aparecido adulto entre os seus naquela época? Podia. Ele veio como uma criança. Deixem as crianças chegar a Jesus. Não as impeçam. Muitas vezes nós estamos distraindo as crianças, irmãos, e perdendo a grande oportunidade de evangelizá-las.
Nós não precisamos de crianças igrejadas. Nós precisamos de crianças evangelizadas. Crianças que queimem por Cristo. Crianças que tenham experiências ainda novas com o poder do Espírito Santo de Deus. Porque você, tanto quanto eu, sabe o quanto os dias estão maus. O que aguarda a próxima geração? Eu e você temos um compromisso em Deus. Uma geração anunciará a outra geração. Pastora Andressa, eu não sou do Ministério Infantil. Se você até pensou em levantar, não, vamos falar de criança, vou lá tomar um café. Desculpa. Você tem responsabilidade com esse ministério, sim. O chamado de evangelizar a próxima geração não é para alguns, é para todos. É para todos. Segundo o posicionamento de Jesus, ele disse assim: não os embaraçem ou não as impeçam. A falta de visão clara, eu até estou de óculos. A falta de visão clara faz com que a gente, ao invés de apontar o rumo certo, embarace as crianças. A gente às vezes confunde as crianças com o evangelho raso. Porque não adianta você dizer para uma criança: leia a Bíblia, ore, jejue, faça devocional, se a sua vida não é assim. Criança vê, criança faz. Um evangelho raso faz com que nós geremos. E queridos, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador e precisa conhecer a Cristo. Mas sabe qual é o problema? É que eles são criados dentro da igreja e eles se acostumam com Jesus. Mas eles não têm experiência de salvação. E quando eles conhecem outras experiências, eles abandonam a igreja. Você está me entendendo? Porque eles não tiveram profundidade. É tudo muito raso. Não embaracemos as crianças, Jesus disse. Não embaracem as crianças. As crianças, elas são espertas, elas são inteligentes e elas têm condições de entender o Evangelho, elas têm condições de serem tocadas pelo Espírito Santo, elas têm condições, sim, de receber dons do Espírito, elas têm condições, sim, de ser usadas em Deus nos dons do Espírito Santo. Mas se nós formos fracos, se nós formos desnutridos, como que nós vamos nutrir aos pequenos? Como nós vamos dar de comer? Se nem nós mesmos, muitas vezes, estamos comendo do alimento certo. Terceiro posicionamento de Jesus: dos tais é o reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Infelizmente, criança também morre. Infelizmente, criança também morre. Estou dentro dos hospitais. E muitas vezes a gente vai uma semana. E se você vai perguntar sobre o prontuário daquela criança na próxima semana, você vai receber uma notícia de que ela não resistiu. Você sabe, tanto quanto eu, crianças também morrem. E uma criança que morre sem ter ouvido a respeito de Cristo, não historinhas, porque tem criança que conhece todas as histórias da Bíblia, assim como conhece todas as histórias da Disney. É mais uma história para eles. Não falo disso. Eu falo uma criança que entendeu o plano de salvação e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se ela não teve essa oportunidade e ela morrer, queridos, o que será da alma dessa criança? O que será da eternidade dessa criança? Pastora, mas Jesus disse que dos tais é o reino dos céus, então quer dizer que toda criança que morre vai direto para o céu? Não! Não! Existe a fase da inocência, sim.
Existe uma fase em que a área lógica do cérebro ela ainda não está formada. Sim, existe nesse tempo da infância. É claro que a criança ela ainda não consegue fazer distinção clara entre o certo e o errado. Mas existe uma fase em que isso vira, que o outro hemisfério do cérebro ele é desenvolvido, a parte lógica, então já começa a valer, e essa criança já começa a ter muito senso de certo e de errado, e nesse momento ela pode fazer as suas escolhas. Ela pode fazer as suas escolhas. E nós estamos aguardando. Um dia ela vai. Um dia ela decide por Cristo. Enquanto isso, o mundo já percebeu que a melhor fase para investir é na infância. Enquanto isso, as empresas de marketing já perceberam que se eles pescarem as crianças, eles pescam os pais e principalmente os avós. Quem aqui é avô e vó? Fala sério, né, galera? Vocês dão a vida por esse... Eu fico pasma. Tudo que eu não podia, os meus filhos agora podem com meu pai. Como assim? Eu que sou a filha? O mundo aí fora já percebeu. E a igreja está demorando para atentar para isso. A melhor fase para investir é a infância. Quem já ouviu falar aqui a respeito da janela 414? Perfeito. Quem aqui já ouviu falar a respeito da janela 1040? Mais gente a respeito da janela 1040 do que a 414. Eu não vou falar da 1040, depois se os missionários quiserem falar, eles falam. Mas eu vou falar da 414. Porque a janela 414 é a janela de faixa etária, que foi estudado, gente. Não é a pastora Andressa que está falando. As agências missionárias já entendem que um grande foco de evangelização efetiva é de 4 a 14 anos. 86% das pessoas vem a Cristo na idade entre 4 e 14 anos. Quem aqui teve a sua primeira experiência de entrar numa igreja, ouvir falar de Jesus com menos de 14 anos? E a gente pensa só assim, 86... Deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Vem vocês 10 aqui, bem rapidinho. Vocês 10 aqui da frente. Mas tem que ser rápido, galera, porque meu tempo está estourando, já está vermelho meu relógio. Sobe, 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 sobe. Rápido, galera. Missionário é assim, em 30 segundos tudo pode mudar, né? Eu tenho 30 segundos. Eu sou missionária, eu sou evangelista. E eu vim aqui na praça e encontrei 10 crianças com menos de 14 anos. E eu vou evangelizar. Eu vou falar do plano de salvação a elas. Lembrando que só se considera evangelizado quando você fala do plano de salvação, não é quando entrega folheto, tá? Folheto é panfletagem, tá, gente? Evangelizar é falar do plano de salvação, tá? Aí... se é para aplaudir, aplaude Jesus e aplaude forte. Aí, você vai evangelizar. Você vai falar do plano de salvação a todas elas. Aqui tem que ser de flash, gente. Está no ultra rápido. E aí, vocês dois, vem para cá. Não quiseram. Mas todos eles aceitaram a Cristo junto comigo. Vem, levanta a mão aí, recebe Jesus. Vocês dois não quiseram. É essa a realidade. Agora volta. Vocês são tudo adulto. Tudo tem mais de 14 anos. Ok? Eu estou falando de Jesus para vocês, lá na mesma praça. Ou de casa em casa. Estou falando de Jesus para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tem 9 só aqui. Caraca, quando eu contei, tá? Agora deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês 8 vão para lá.
Aliás, tu pode ficar, porque eu quero ser generosa. Eles são adultos. Só eles 3 vão receber o Evangelho. Eles não. Essa é a realidade. Muito obrigada. Aplaudam eles, porque eles merecem. Essa é a realidade. E com isso eu encerro convidando você. Ali no stand, nós nos espalhamos, ocupamos quase a metade do salão, com projetos para nós alcançarmos as crianças para Jesus. A tarefa é importante e é urgente, e é para todos nós. Existe uma criança perto de você precisando ouvir do Evangelho. Você quer saber como? Passe ali no nosso stand e a gente explica para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.